terra. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A palavra do Senhor nesta manhã fala para você que está ouvindo esta programação, ouvindo esta palavra. Qual tem sido os teus pensamentos nos últimos dias? Tem sido os pensamentos do Senhor? Será que tem sido aprovado por Deus? Será que esse pensamento tem sido agradável aos olhos do Senhor? O que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado os teus pensamentos? Será que pode louvar e engrandecer a Deus que você tem pensado? O Senhor diz em sua palavra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Jesus. Muitas vezes você quer planejar, fazer somente da sua própria maneira, não se preocupando com aquilo que Deus tem planejado, com aquilo que Deus tem preparado em sua onisciência. Sim, os pensamentos de Deus, eles chegam a ser melhores e maiores do que os nossos. Muitas vezes você está pensando em algo, mas que não vem da parte do Senhor, quer executar algo que não agrada a Deus. E Deus, ele tem dito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ora, mude o seu pensamento para agradar ao Senhor. Mude o seu pensamento para entender o pensamento de Deus. E você pode perguntar: como eu posso entender os pensamentos de Deus se eu não posso conhecer? Ora, o Espírito Santo te revelará quais sejam esses pensamentos. O Espírito Santo, ele te mostrará, ele te anunciará. Se você tiver o Espírito Santo de Deus e estiver sendo guiado por ele, o Espírito Santo, ele te declarará quais são estes pensamentos. Ele revelará a vontade de Deus para a sua vida, para a sua trajetória. Tão somente que os seus pensamentos sejam os mesmos do Senhor. E os seus caminhos, o Senhor diz: qual caminho você tem andado? Qual caminho você tem trilhado? Você tem andado pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? O caminho estreito conduz à vida eterna, mas o caminho largo conduz à perdição. Os caminhos que Deus tem preparado são caminhos de paz, mas o caminho dos ímpios são caminhos de tragédia, são caminhos que não glorificam a Deus, são caminhos que conduzem à perdição. Jesus diz em sua palavra no capítulo 14 de João e o versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ande neste caminho. Ande pelo caminho que te leva ao céu. O caminho que você tem trilhado agrada a Deus. A vida que você tem vivido tem agradado a Deus. Os caminhos que tem percorrido neste mundo, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um caminho para você andar. Não ande perdido, não ande sem enxergar a saída. Ande nos caminhos da salvação, ao qual Deus tem preparado. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, diz o Senhor, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é esta. Então, os caminhos dele é perfeito. Os pensamentos do Senhor são perfeitos. E os pensamentos que Deus tem preparado para cada um de nós são pensamentos de paz. São pensamentos que nos dará um futuro que esperamos. Nos dará uma segurança, uma esperança.
Os caminhos e pensamentos de Deus não são para te prejudicar, não são para te querer fazer afastar dele de maneira nenhuma, pois se o caminho que você tem andado tem lhe afastado de Deus, se afaste desse caminho. Se os pensamentos que você tem pensado, os planos, não têm incluído a Deus, tire esses pensamentos. Pense naquilo que agrada, que glorifica o nome do Senhor. Ele é fiel. Amém?